Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver como o assunto de dilatação pode ser cobrado aí na prova do PAS. Para entender melhor, galera, como que pode aparecer e como que a gente resolve as questões, a gente selecionou o item 100 do PAS 2 de 2016 e vamos agora dar uma olhada no enunciado, né? Ele diz aí que um fio metálico homogêneo, cilíndrico, com comprimento de 1 metro e área da secção transversal de 1 milímetro quadrado, inicialmente temperatura de 27 Celsius, foi submetido a uma variação de temperatura de 1 Celsius. Como consequência, seu comprimento sofreu um aumento de 15 micrômetros. Tá? Lembra que micro é 10 a menos 6. Então, um aumento de 15 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? E aí, galera, tendo como referência essas informações, desprezando a variação na área da secção transversal, ou seja, ele pede para desprezar esse valor aqui de 1 milímetro quadrado, né? Julgue os seguintes itens, né? No caso, a gente só selecionou o item 100 para a gente entender melhor. E ele diz aí, se o fio sofrer uma variação de temperatura de menos 10 kelvins, então o seu tamanho irá diminuir em mais de 280 micrômetros. Galera, primeira coisa, aqui ele falou de uma variação de temperatura em Kelvin. Só que no enunciado ele falou de graus Celsius. Vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente fala de variação de temperatura, a variação de temperatura em graus Celsius varia da mesma forma que em Kelvin, tá? Então, são escalas em que as temperaturas específicas, as temperaturas absolutas, podem ser diferentes, mas elas variam da mesma forma nessas escalas. Agora, a gente teria um pouquinho mais de trabalho se aqui no item ele falasse Fahrenheit, que aí no caso Fahrenheit varia de forma diferente em relação a graus Celsius e Kelvin, tá? Então, aqui a gente não vai precisar mexer em praticamente nada para resolver essa questão. E como ele está falando de dilatação, galera, vamos lembrar de fórmulas que a gente precisa pensando aí em dilatação. Ele está falando da dilatação linear, tá bom? Ele quer saber sobre o comprimento do fio. E para dilatação linear, quando a gente fala da variação do comprimento, que eu chamei de ΔL, é calculado por L0 vezes o alfa vezes o ΔT. O que é o ΔT? A variação de temperatura, tá? E o alfa é uma constante que está relacionada aí à dilatação linear, tá bom? Essa fórmula também muitas vezes pode ser desenvolvida, porque lembra que o ΔL é L menos L0, né? Então a gente pode colocar L menos L0 é igual a L0 alfa ΔT. E aí, isolando L, a gente vai ter L0 menos L0 alfa ΔT. Simplificando isso aí, né? O L vai ser igual a L0 vezes 1 mais, alfa ΔT. Lembrando que se fizer o chuveirinho aí nessa expressão de baixo aí que a gente encontrou, tá? Você chega na mesma da de cima. Só que o que é legal das duas? Basta você gravar uma dessas fórmulas para resolver as questões, só que essa aqui é mais fácil se você quiser achar variação, né? O quanto variou, por exemplo, o tamanho do fio direto. Só que muitas vezes ele fala que o fio tem um comprimento X e ele pede o tamanho final, né? E aí, tipo, se você quer o tamanho final depois de uma variação de temperatura, nessa aqui, usando essa aqui, você chega mais rápido, mas é a mesma fórmula, galera. A gente só representou de formas diferentes. E aí, no caso, gente, ele diz o seguinte, né, no enunciado. Ele fala dessa variação que teve, só que ele não deu o alfa, né?
Então, é importante a gente descobrir o alfa, que é a constante aí nesse caso. E para descobrir esse alfa, como ele deu para a gente, no caso, o comprimento inicial e a variação, a gente pode usar, né, essa fórmula, que tem a variação e tem o comprimento inicial. Então, a gente vai ter que o ΔL, tá, que ele diz aí que a variação é 15 vezes 10 a menos 6, é igual a zero, que ele diz que o comprimento é 1 metro, vezes alfa, vezes a variação de temperatura, que no caso é 1 Celsius. Ou seja, de cara a gente acha o alfa, né? Ficou bem tranquilo. Alfa aí no caso vai ser 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Que é a unidade. Agora, galera, ele diz o seguinte, que teve outra variação de temperatura, que na esquerda ΔT, que é de menos 10 kelvins. Lembrando que como ele varia da mesma forma que Celsius, é a mesma coisa que menos 10 graus Celsius, essa variação. E ele quer que a gente descubra o ΔL. Para chegar mais rápido no ΔL, a gente pode usar aquela mesma fórmula, tá? E aí a gente já aplica os valores que a gente tem. O L0, aí nesse caso, galera, a gente pode usar como 1, né? Que ele diz que o comprimento do fio é 1, vezes o alfa. O alfa a gente já encontrou, 15 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é menos 10. Esse resultado aí vai dar menos 150 vezes 10 a menos 6. Isso em metros, né? Agora, ele quer saber, não em metros, ele quer saber em micrômetros, tá? Então, o seu tamanho irá diminuir em mais de 280 micrômetros. Lembra que micro é 10 a menos 6, né? A gente já tem o 10 a menos 6 aí. Então, se a gente sumir com ele, né, se a gente só trocar ele por micro, a gente vai ver que ele teve uma diminuição, por isso o valor negativo, de 150 micrômetros. E essa diminuição é menor do que 280, né? Então, item errado aí, galera.